Fala Expert, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula da série do projeto da nossa ferramenta de estampa. E nessa aula em específico nós vamos fazer o modelamento da nossa base inferior, da ferramenta. Na aula passada nós fizemos o modelamento do punção, levando em consideração toda a questão da folga, a questão do cisalhamento, da força de corte, etc. Se você não viu, dá uma olhada lá que está bem interessante o vídeo. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, assim você vai ter sempre em primeira mão os vídeos lançados e assim a gente também consegue trocar informações, trocar conhecimento. Beleza? Então vamos lá para o que importa. Então, primeiramente, agora nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos começar a trabalhar com a montagem da ferramenta e com o modelamento em si. Que geralmente quando você faz um projeto, você pode utilizar desse artifício de ter a montagem, não totalmente feita, mas já ir modelando as peças conforme a montagem para facilitar a visualização do seu projeto como um todo. Beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma nova montagem. E aqui na montagem nós vamos adicionar as duas peças que a gente já fez o modelamento, que seria o punção e a matriz. Vamos adicionar eles aqui, a matriz e o punção. Então, como nós fizemos o modelamento totalmente levando em consideração a origem, totalmente no centro, nós conseguimos posicionar isso aqui em relação à origem. Como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente vai tirar esse Fzinho de fixo que tem aqui nessa peça e vamos colocar flutuar. Então agora todas as peças estão flutuando no ambiente de montagem. E nós conseguimos selecionar essa peça aqui, que é a matriz. E na matriz aqui, nós vamos selecionar o plano direito. Vamos aqui na montagem posicionar. E vamos posicionar com o plano aqui, direito da montagem. Nós estamos posicionando o plano direito da peça com o plano direito da montagem. Ou seja, nós estamos centralizando todo no mesmo referencial. Ok. No plano frontal da montagem, nós vamos posicionar com o plano frontal dessa peça. O plano superior aqui a gente não precisaria, mas eu vou colocar para ele ficar totalmente fixo. Ou seja, eu vou selecionar essa face inferior e eu vou posicionar com o plano superior aqui da montagem. Pronto. Agora, quando a gente faz isso, nós posicionamos essa peça e essa peça ela não se movimenta. Ela está totalmente posicionada em relação ao centro. Essa aqui a gente já não fez nada, então ela está solta. Então essa peça aqui também nós vamos fazer a mesma coisa agora. Vamos pegar o plano direito e vamos posicionar com o plano direito. Para não precisar vir em montagem, posicionar, você pode selecionar aqui o plano direito, segura o Ctrl e seleciona o plano direito da montagem. Solta o Ctrl e você pode já adicionar diretamente a relação, o posicionamento, que seria aqui coincidente. Plano frontal com o plano frontal, coincidente. Pronto. Posicionamos e vamos deixar ele livre aqui para ele fazer o movimento. Se a gente for olhar no plano superior, olha só a posição. Ele tá só tem a diferença aqui da folga que a gente deixou, para que ele consiga fazer o cisalhamento da melhor forma possível. Se eu olhar aqui nessa parte, ele fica meio errado, parece que está encostando, Não sei se você consegue ver exatamente como eu estou vendo aqui. Mas isso aqui é em relação à qualidade da circunferência da representação aqui pra gente. Não significa que ele está encostando mesmo. Mas como ele não está aqui com altíssima qualidade de imagem, porque isso aqui não tem necessidade, ele fica essas partes um pouco reta aqui que parece que está encostando, mas não está. Se a gente olhar aqui, ele está tudo certinho. Beleza? Tá. Então agora a gente já tem uma montagem, a gente vai montando as outras peças e já vamos colocando elas aqui para que a gente já consiga ir visualizando o geral. Vamos agora desenhar aqui a base inferior, Vamos dar uma olhada aqui na bibliografia. A base ela é responsável por fixar aqui a matriz, fixar a guia e as demais peças que a gente vai fazer. A ferramenta ela é dividida em duas partes. Temos aqui a base inferior, que fixamos essas partes, e temos aqui a base superior. Nós vamos fazer agora a base inferior. E nós temos que colocar na base inferior uma bucha e um pino guia, Uma bucha para o pino guia, para que ela consiga fazer esse movimento retilíneo e não tenha folga nesse movimento, para que ele consiga trabalhar de acordo com aquela
tolerância que a gente colocou lá. Então, isso aqui são componentes essenciais. Geralmente, em ferramentas maiores, é utilizado 4 guias, ou seja, 4 buchas e 4 pinos que entram um dentro do outro e fazem o movimento. Nesse caso, que é uma ferramenta pequena, nós vamos fazer 2, ou seja, 2 guias para o movimento de subir e descer da prensa. Ok? Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui, já sabemos que aqui nós colocamos os parafusos que vamos fixar na nossa base inferior. Então aqui a gente já tem uma referência para seguir. E nós precisamos fazer ela um pouco maior do que essas medidas aqui, porque nós vamos colocar aqui uma bucha desse lado e uma bucha desse lado. Assim, vamos fazer elas em diagonal, digamos assim. Aqui nós temos 155 e aqui nós temos 185. Ok. Então vamos criar uma nova peça. Vamos novo, peça. E vamos começar pelo plano superior aqui e vamos fazer um retângulo, que vai ser a nossa base. E começamos colocando aqui a medida superior. Espera aí, vamos ver quanto que a gente vai colocar. Ó, aqui na parte inferior e superior a gente tem 155. Vamos colocar 155 mais. Qual que é o diâmetro da furação que nós vamos ter ali? Não sabemos, vamos dar uma olhada nisso. Eu coloquei aqui a referência de um fornecedor para que a gente utilize no nosso projeto. Então essa seria a bucha que nós vamos colocar no nosso projeto. Ela tem uma bucha e dentro ela tem essa guia de esferas aqui. Vamos dar uma olhada no catálogo aqui que a gente consegue ter mais informações. A bucha que nós vamos utilizar, ó, tem o pino, eles fornecem o pino já, bucha desmontável, colar de esferas, bucha para colar de esferas. Essa aqui que nós vamos utilizar no nosso projeto, bem da hora. Então aqui nós temos os modelos disponíveis, ó. Então nós vamos utilizar esse primeiro aqui, ó, com diâmetro primitivo de 20, ou seja, aqui, ó, interno, o pino, ele vai ter 20 milímetros. Para que ele tenha 20 milímetros, então externo, essa parte aqui, ó, ela será fixa na nossa ferramenta. Então nós necessitamos fazer uma furação com 38 milímetros, ó. E aqui ele estabelece até a tolerância que a gente tem que fazer, tem que usinar essa furação. Utilizar a tolerância H7 na furação da placa para a montagem do componente. Então é isso que nós vamos fazer. Então aqui, ó, nós vamos colocar esse diâmetro de 38 aqui. Então agora nós temos mais uma referência, né, que seria 155 aqui na nossa medida. Como nós vamos colocar uma aqui e outra aqui embaixo, nós precisamos colocar 155, que é a medida da nossa matriz, mais 38 e mais 38, ou seja, mais 40 milímetros, mais 80 milímetros, 40 de cada lado. Vamos supor. E mais, vamos colocar aqui mais uns 15 de cada lado de folga. Então vamos colocar mais 30 milímetros, olha só. 265 milímetros nós tivemos aqui. Beleza. Então nós já estabelecemos aqui uma medida da nossa placa. Na parte superior aqui, ó, nesse comprimento aqui, nós temos 185 e nós vamos fazer a mesma analogia. 185 mais 80 de cada bucha, de cada diâmetro daquilo lá, é 38, mas a gente arredondou para 40. Mais 30, considerando 15 de folga para cada um. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. 295. Interessante que a gente vai fazendo as contas assim, mais ou menos pela cabeça, e depois a gente coloca ela na montagem e a gente consegue ver se a gente consegue melhorar isso que a gente já fez, beleza? Então, ok, eu vou fazer primeiramente, única e exclusivamente, a parte da base. Então aqui, ó, quando a gente vai colocar a espessura, aqui nós também temos um detalhe que a gente deve seguir em relação à bibliografia. Eu vou te mostrar aqui. Que ele nos dá aqui umas referências para seguir, ó. Por exemplo, que a base, ó, a base inferior pode ser uma placa de ferro fundido, aço fundido e aço laminado de 1010 a 1020. Nós vamos utilizar aqui um aço 1020, que é mais convencional, que serve de apoio à matriz e outros componentes. Então ele diz que a espessura sempre tem que ser maior ou igual a 25 milímetros, 1 polegada. E ele também faz aqui, ó, uma relação entre a força de corte e as espessuras. Ele diz aqui, ó, que de 20 a 30 toneladas, que é o que a gente calculou, que no caso é 20 toneladas aqui,
nós teríamos que fazer mais ou menos uma base inferior de 1,5 polegadas. Então vamos fazer isso. A nossa base inicialmente vai ter 1 polegada mais meia polegada aqui, ó, na direção, na espessura. Pronto, tá aqui a nossa base, ok? Então agora nós temos que fazer os detalhes, né? Nós temos que fazer os furos para as buchas, nós temos que fazer também a saída aqui, ó, o corte de saída do material, senão ele não vai sair, vai bater e vai ficar preso ali. Temos que fazer aqui, ó, as roscas para que esses parafusos aqui consigam, né, fixar, que no caso aqui a gente utilizou um parafuso Allen M6, beleza? Então nós vamos fazer isso. Então primeira coisa, eu vou fazer aqui o corte. Eu poderia ter feito aqui nesse ressalto já direto? Poderia, mas eu quero fazer assim que eu acho que vai ficar mais detalhado. Vou fazer aqui, vou colocar aqui um raio, ó, nessas pontas, para que seja feito no processo de usinagem convencional tranquilamente. Vou colocar aqui um raio de 20 milímetros, não muito grande, vamos colocar 15. Ok. E qual que é essa distância aqui? Nós temos que ver. Essa distância ela tem que ser maior do que esse espaço aqui embaixo. Vou colocar aqui espaçamento máximo 98. Então nós vamos colocar aqui 100 milímetros. Vamos colocar aqui 100 milímetros. Vamos medir aqui também, de novo, daqui, ó, até essa parte aqui, distância máxima, coloca aqui. E nós temos aqui que a distância máxima em relação ao eixo Z aqui, ó, reto, é 127. Vamos colocar aqui 130. 130. Ok? Pronto. Agora nós vamos utilizar o recurso de corte e vamos fazer um corte passante. Pronto, fizemos. Então agora a gente já fez aqui o corte, né, para passar o material. Vamos salvar essa peça. Eu vou colocar FR aqui 000003 o código. E agora eu vou fazer as furações aqui M6, né? M6 aqui dos parafusos Allen. Então nós vamos medir aqui também o que a gente tinha colocado. Só que aqui a gente vai colocar entre centros. Então temos 120 por 150. Agora nós vamos aqui, ó. Clica nessa face e vamos aqui em assistente de furação. Seleciona aqui, ó, tarraxa reta, furo roscado e M6. Posição, aí nós vamos colocar aqui, ó, ela nessas posições aqui. Aperta N para ele ficar normal ao plano, ou seja, ele vira a peça para ficar melhor para você desenhar. E você vai utilizar duas linhas de centro, tirando como relação a origem aqui, ó, do centro para baixo e do centro para o lado. Clica nesse ponto, nessa linha e nesse ponto, tornar simétrico, e aqui vamos tornar simétrico também em relação a esse eixo. Esses dois aqui você vai colocar que eles são horizontais, esses dois aqui, ó, vamos dizer que eles são horizontal, quer dizer vertical, o primeiro, né? Acho que eu me confundi. Vertical aqui, vamos ver, ó, ok, tá tudo definido ali, tá vendo? Só falta colocar as medidas, que no caso aqui é 150, é isso? Já me esqueci, ó. Vou medir de volta. 120 e 150. Editar aqui. Aqui é 120 e aqui é 150. Beleza? Aqui vou colocar, eu não mudei a profundidade do furo aqui, a gente pode colocar aqui uns 15 milímetros. Tá bom, ótimo. Pronto, agora a gente fez a fixação aqui da nossa base. Primeiramente, o que a gente pode ir fazendo já para ver se já está tudo certo é salvar isso aqui, ó, e adicionar esse componente aqui, ó, o FR03. Como ele está aberto, ele aparece aqui diretamente para mim. Vamos colocar ele aqui, ó, em relação a esses furos aqui, ó. Concêntrico. Não, melhor.
como a gente fez pelo centro, vamos posicionar isso aqui pelo centro e vamos ver se a furação está batendo mesmo certinho, né? Tem que estar, porque a gente colocou as medidas ali. Então eu vou colocar aqui, ó, direito, posicionar com o direito e o plano frontal com o plano frontal e pronto. Ó. Agora a gente consegue ver ali, ó, que os furos estão bem certinho, tá vendo? Beleza. Eu vou colocar que esse aqui, ó, ele é aqui, ó, coincidente. Pronto. Fixamos aqui a nossa base, tá vendo? Ó, com a folga aqui, ó, mas aqui, ó, acho que não deu muito certo alguma coisa aqui, ó. Ficou um pouco menor. Acho que a minha medida ali não bateu, não. Vou colocar aqui, vamos aumentar um pouco aqui. Vamos colocar 135 milímetros. Ó, para ele passar aqui. Depois a gente mede ali e vê certinho por que isso aconteceu. Tá vendo? Beleza. Para a saída do material. Aqui nós temos a fixação, beleza. E agora nós temos que colocar aqui, né, as furações para colocar nossa bucha guia. Que seria aquela bucha que a gente viu lá do nosso fornecedor aqui, ó. Essa bucha aqui, ó, ela vai ser fixa ali e vai ter esses grampos aqui, ó. Esses grampos, vamos colocar 3 grampos desse aqui para fixar a bucha. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos abrir aqui ela novamente, né? E vamos fazer aqui a furação primeiro. Vamos fazer um esboço bem nessa parte superior. Vamos apertar E para mudar para normal A, que é Ctrl 8. Eu já utilizo na tecla de atalho N. Fica mais fácil. Vou colocar um aqui e outro aqui, ó. Vamos fazer 2 furações assim. E vamos dizer que essas 2 furações, seleciona as duas segurando o Ctrl e dita que isso aqui são iguais. Então, tornar igual. E vamos estabelecer que ela tem 38 milímetros, né? Por quê? Porque nós vimos aqui que o D3, ó, que é o D2, né, que seria essa medida aqui, ó, da bucha, que ela vai encaixar na nossa base, ela tem 38. Então nós vamos colocar 38. Aqui nós vamos estabelecer uma medida aqui de mais ou menos 115. E aqui nós vamos colocar mais ou menos uns 95 milímetros. Depois nós avaliamos melhor isso aqui. Opa! E aqui na parte superior nós vamos colocar a mesma coisa. E aqui, para não ficar colocando sempre a mesma medida, se a gente precisa mudar isso aqui, aumentar um pouco, mudar um pouco de posição, a gente pode adicionar uma equação, colocando o sinal de igual aqui, ó, quando a gente vai colocar a medida. Então eu digo que essa medida ela é igual a essa medida aqui, ó. Dou um Enter, Enter. E agora eu vou colocar que a medida daqui até aqui, ó, ela é igual a essa medida aqui, ó. Pronto, estabeleci uma equação. Agora aqui, quando eu for mudar, eu não mudo onde tem a equação. Eu mudo sempre aqui, ó. Porque se eu mudar aqui para 100, por exemplo, ele vai mudar aqui em cima também para 100, automaticamente. Isso aqui é uma automação de projeto muito boa para se fazer. E aqui também já está como igual, então se eu mudo esse aqui de diâmetro, esse aqui também vai mudar de diâmetro. Porque isso aqui tem que ser o mesmo tamanho, as mesmas distâncias, tem que ser simétrico a coisa. Beleza? Então saímos e vamos aqui efetuar o corte passante nesse esboço que a gente fez. Vamos dar um passante, ok. Pronto, fizemos. Agora o que está faltando aqui? Vamos fazer a furação. Vamos colocar aqui um esboço nessa linha. A furação não, a rosca, né? O furo roscado para colocar os grampos, que eles ficam assim, ó. Vamos colocar um aqui. Vamos colocar uma linha de centro entre aqui e esse centro, ó, e dizer que ele tem que ser vertical. E qual que é essa distância? Lá no catálogo do fornecedor a gente consegue ver. Deixa eu descer um pouco aqui, ó. Ó, ele mostra aqui, ó, que a distância do grampo aqui, ó, ela tem que ser entre centro M. O M é aqui, ó, do pino de 20 milímetros, 27,5 milímetros. Com uma rosca de M6 por 16. O parafuso, né, é um M6 por 16. Então nós vamos colocar aqui 27,5, opa, eu ia colocar 27,5. E agora eu vou dar aqui um comando de padrão circular para colocar os 3. Opa, em ponto aqui você seleciona esse ponto aqui. Quantidade, vamos colocar 3. E raio, tal, não precisa isso aqui, que eu vou definir manual. Vamos colocar uma linha de centro daqui, ó, até esse ponto. Vamos definir a angulação aqui, ó, que ele já vai vir
Se você fez esse procedimento, ele já vem certinho, é só definir aqui e dizer que essa linha e essa linha elas têm o mesmo comprimento, ou seja, tornar igual. Então a gente definiu tudo aqui. Então fizemos aqui a rosca, colocamos aqui o furo roscado M6, que vai ser os grampos que vão fixar aqui a bucha. E vamos colocar aqui embaixo também. Vamos fazer um aqui, ó. Vamos fazer o mesmo esquema. A gente poderia fazer uma linha aqui, ó, e espelhar, mas acho melhor fazer assim manualmente. Ó, eu vou colocar aqui a distância, que tem 27,5. Agora eu vou estabelecer aqui um padrão circular em relação a esse ponto. Mesma coisa que a gente já fez antes. E o que a gente vai espelhar? O que a gente vai fazer o padrão? Esses pontos aqui, 3. Ok? Vamos colocar uma linha aqui. O ângulo. Lembrando sempre que tem que definir totalmente o esboço. Se tiver azul, tem que ficar preto. Tem que ficar totalmente definido. Para que não ocorra nenhum problema de fabricação, tá? Isso aqui é uma segurança que a gente tem. Ó, eu saí, mas antes a gente precisaria ali olhar as especificações do furo, né? A gente fez aqui com 17 mm, tá bom. Um M6, furo roscado, normal, ok. Pronto, fizemos aqui. Vamos ver como é que tá ficando lá. Ó, tá ficando assim, desse jeito. Então já fizemos aqui a saída, já fizemos aqui o espaço para a bucha, né? Já fizemos aqui a furação de fixação para colocar aqui, para fixar a nossa matriz na nossa base inferior. Então já temos bastante coisa aqui feita na nossa base, mas ainda não acabou. Beleza? Então na próxima aula nós vamos fazer aqui a base para fixar na máquina, para que esse vídeo não fique muito grande. Então nós vamos separar. Primeiro, nessa videoaula, nós vamos fazer que fizemos aqui a base e depois nós vamos complementar essa base com o suporte para fixar ali embaixo e tudo mais. Beleza? Só para que isso não fique muito grande e fique mais dividido e mais interessante. Daí a gente fala um pouco das prensas também, que eu acho que é interessante a gente ter esse conhecimento. Beleza? Então essa aula era isso, espero que você tenha gostado, espero que você esteja acompanhando aí o projeto, esteja fazendo ele, vai salvando no seu computador para a gente ir fazendo junto. Eu acho muito interessante. E se você quer aprender a fazer projetos mecânicos do zero até o nível profissional, venha conhecer o nosso treinamento, clique aqui embaixo, onde a gente deixa o link do nosso treinamento, onde no treinamento você vai ter um conhecimento passo a passo, desde a parte básica, desde a parte de manipulação dos arquivos, como funciona dentro de uma estrutura industrial, como você tira ideias para os seus projetos, como você elabora tudo passo a passo, como você calcula, como você analisa, tudo. Um conteúdo muito completo, um conteúdo diferenciado mesmo para fazer a diferença para o aluno. E outra, você vai ter o suporte também diretamente, onde você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, a gente trocar ideia, eu posso te ajudar, posso mandar um vídeo, faz assim, vamos melhorar assim, a gente pode fazer desse jeito, dar umas ideias e ajudar o aluno realmente, beleza? Então espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Um abraço!